pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Enzo Pascoaletti e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa lista do Hobby Vlog. O tema de hoje vou falar para vocês se deu certo ou não o meu filtro UV de 25 watts para o meu problema que eu estava tendo aqui nesse meu aquário, nesse meu tanque aqui, que era de um protozoário conhecido também como BNC, a doença dos buracos na cabeça. Além disso, eu vou mostrar para vocês a transferência dos peixinhos que eu comprei há um tempão atrás e que eles estavam em quarentena. Finalmente o tempo de quarentena acabou e eu vou poder colocar eles de volta aqui. De volta não, né? Pela primeira vez aqui no meu aquário principal. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar tudo isso para vocês agora. Então a primeira coisa que eu vou começar falando nesse vídeo é se a minha luz UV de 25 watts funcionou para os meus protozoários. Então vamos lá. Hoje, especificamente, é o meu terceiro dia com ela ligada 24 horas, tá? Então é o seguinte, então vamos lá. Se alguém for fazer isso também no aquário, né? Lembrando que você tem que tomar cuidado com as proporções do aquário. Aqui a gente está falando de um aquário de 1000 litros de água, tá? Então eu estou deixando ela 24 horas. Então vamos lá. Vamos a algumas considerações importantes que você deve ter de atenção, tudo bem? Eu estou fazendo um procedimento desse agora, tá? Mas toda hora, todo dia, eu tenho observado, primeiro, o comportamento dos meus peixes. Segundo, o comportamento do protozoário aqui dentro do meu aquário, tá? E também o comportamento de todos os outros peixes, além dos Oscars, que são os que estão mais contaminados com esse protozoário, certo? Então o que eu pude perceber, pessoal, no primeiro dia, quando eu coloquei a UV e ela começou a girar no meu aquário, lá, quando ela virou um dia mesmo trabalhando, realmente eu senti uma pancada muito forte nos meus peixes, tanto que o Rubi, que é o Oscar Rubi, né? Ele ficou bem, não vou dizer abatido, mas ele ficou com um comportamento diferente. Ele ficou mais quieto, tá? Mas mesmo assim continuaram comendo. E ela também, ela apresentou um comportamento um pouco diferente. Inclusive, um dos olhozinhos dela, que foi afetado pela doença anteriormente, ele ficou mais vazio. Como assim isso? Mais vazio mesmo. Como ela já não tem, né, a função do olhinho lá, de enxergar, da visão, né? Se um dia eu tento pegar a câmera, talvez até nesse vídeo, mas ficou vazio. É como se assim, vamos lá. Como o protozoário, ele é um micro-organismo vivo, certo? Quando ele sentiu que ele estava sendo atacado pela luz UV na água, o que ele fez? Ao invés dele simplesmente morrer, ele vai tentar de todas as formas sobreviver. Então, o que eu percebi? No primeiro dia específico, ele atacou muito os meus Oscars, tá? Como assim atacar? Ele realmente começou a afetar muito mais os meus Oscars do que eu imaginava, tá? Então ele tentou ir para dentro mesmo dos buraquinhos da cabeça, porque ele sabia que fora dali, né, do ambiente do peixe, né, ele iria morrer. Então ele atacou muito os meus Oscars no primeiro dia, certo? Mas tudo bem, eu fiquei acompanhando com cuidado para ver como que eles estavam, se eles não iam estar sofrendo, né? Porque se acontecesse qualquer mudança muito agressiva de um comportamento onde eu perceba que eles não estão reagindo corretamente, imediatamente eu ia desligar, fazer uma TPA da água e assim por diante para eu manter a sobrevivência dos meus peixes. Mas lembrando que tem até aquele ditado, né? Nem sempre o remédio é saboroso, mas ele é importante para que você se cure, tá? Então a ideia é o seguinte, a luz UV, ela vai impedir que esse meu protozoário, ele continue se reproduzindo, tá? Então a tendência é que, como os Oscars são os peixes muito fortes, a tendência é que eles, pela própria imunidade, né, jogue para fora, tire do corpinho deles, do intestino e tudo mais, principalmente com um outro alimento. Deixa eu até mostrar aqui. Eu coloco um pouquinho desse Garlic Guard aqui, que ajuda na imunidade, tá? Eu misturo um pouquinho, é um líquido, tá bom?
eu coloco um pouquinho na ração deles, justamente para melhorar a imunidade. É alho, tá? Para quem não sabe, o alho é super bom para os peixes. Além deles gostarem bastante também e aumentar a vontade deles de comer aquela comidinha, tá? Então, basicamente foi isso. O primeiro dia foi o mais assustador para mim, mas agora já é o terceiro dia, tá tudo em ordem, os peixes estão tendo uma reação perfeita. Por quê? Porque os protozoários começaram a não conseguir mais se reproduzir. Dessa forma, não conseguindo se reproduzir, eles começam a morrer, eles estão perdendo a força, eles não estão conseguindo grudar mais nos meus peixes, principalmente nos Oscars. Os Oscars estão apresentando um comportamento já super positivo, super mais ativo, inclusive um comportamento de reprodução, tá? Que é o que o Rubi está fazendo agora. Olha que interessante. Olha como ele se abre. E ele vai mexer a cauda, olha lá. Então, se ele está apresentando esse tipo de comportamento, pessoal, a tendência significa que eles estão muito bem. Ó, mas ainda tem o protozoário. Tá vendo que ele está voando na água? Só que aí que tá, eles não estão conseguindo mais ter tanta força. Porque o protozoário ele só sobrevive porque ele se reproduz em uma velocidade absurda. E como ele não está conseguindo mais fazer isso na água, eles estão perdendo força. E aí o meu próprio sistema de canister puxa e aí mata esses protozoários. Então vamos lá. Para que eu possa trazer os peixes, porque agora eu já sinto que o meu aquário está apto para isso, eu vou fazer o quê? Uma TPA desse meu aquário, uma TPA justa, uma TPA de aproximadamente uns 150 litros ou 200 litros, mais ou menos isso daqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Para dar uma reciclada nessa água, tirar esses protozoários que já morreram, que estão aqui na água. Inclusive, aqui de cima, eu acabei colocando a bomba aqui e jogando para o mesmo lado. Então eu preciso jogar essa mangueira para jogar lá para o outro lado, para que a gente consiga ter um fluxo legal aí de esterilização da minha água. Lembrando que a minha ideia de tratamento contínua vai ser de uma semana. Então eu estou no terceiro dia, faltam alguns dias para a gente poder desligar um pouquinho a minha luz UV, tudo bem? Mas vamos ver também, se eu perceber que tá tudo ok e se eu consigo ficar por mais um tempo ligado, quanto mais ligado, melhor vai ser para evitar qualquer problema desses meus protozoários, né, dessa doença chata, voltar para o meu aquário. Tudo bem, pessoal? Então era isso que eu queria falar para vocês. A princípio deu tudo certo. Se você for fazer isso no seu aquário, lembra que o primeiro dia vai ser um dia pancada, né? Normal, como eu disse, né? O ditado, nem sempre o remédio é saboroso, é docinho, mas ele vai fazer a diferença na vida da pessoa, tá? E assim como na dos peixes. Então eles estão apresentando um comportamento já muito legal. Eu tô bem contente e o protozoário já não tá conseguindo se prender na parte aqui dos peixes. Inclusive, o que era branquinho, tá? Ele já tá começando a fechar. O próprio peixe, nos buraquinhos que o protozoário tinha feito, ele já tá começando por si só a fechar, como se fosse uma cicatrização. Então eu tô muito contente com o resultado, lembrando que foi um filtro V caro, tá? É um equipamento caro, é igual o equipamento que o dentista lá do filme Nemo, do desenho Nemo, colocou no aquário, exatamente o mesmo equipamento, que dá uma limpada na água absurda. Só para vocês terem uma ideia, com esse filtro V, a minha água fica tão limpa, tão limpa, tão limpa, que ela quase tá mais pura do que o filtro aqui de casa deu da água que eu bebo, tá? Por quê? Porque justamente essa luz UV, ele mata tudo que é ruim, tá? Mas eu tô muito feliz com o resultado. Agora, então eu vou fazer uma TPA tranquila aqui, vou reposicionar essa mangueira pro lado certo e também eu já vou mostrar para vocês os peixinhos ali, tá bom? E aí a gente vai trazer esses peixes para cá e eu tô muito ansioso para dar uma povoada aqui de novo, principalmente pros pacus, que eles gostam de ficar em cardume e isso é muito legal porque eles se protegem em cardume, tá? Então vamos ver como que vai ficar, fechou? Então dá um minutinho, eu vou me organizar aqui e eu já volto com vocês.
Pronto, terminei a parte aqui da TPA, fiz uma limpeza legal no sistema e mais uma coisa que eu reparei utilizando a luz UV, tá? Eu percebi que o protozoário, como ele não consegue se reproduzir, ficou muito mais fácil de eu tirar ele do aquário. Então eu aproveitei essa TPA e eu fiz ela uma TPA local, não só do solo, tá? Mas sim pegando todo esse protozoário que eu encontrei aqui pela água. E como, né, eu fiz essa troca, é normal que ele se solte justamente para encontrar um novo, um novo peixe para ele se alimentar. Ok? E aí, nesse momento, eu consigo capturar todos eles e jogar fora, mesmo descartar essa água. E eu acredito que pela primeira vez eu consegui fazer uma limpeza muito boa, tirando praticamente quase tudo, vai. Eu acho que ainda deve ter uns 15, 20% desse protozoário ainda na minha água, tá? Mas conforme a gente vai fazendo isso de maneira cíclica, contínua, eu tenho certeza que a gente vai resolver esse problema, tudo bem? A água do meu aquário, a luz do meu aquário eu deixo assim, justamente porque o protozoário ele utiliza a luz, né? E ele acaba também tendo uma facilidade maior de se reproduzir quando ele está com bastante luz, tudo bem? Então por isso que o aquário já está com essa luz bem calminha, bem fraca, justamente para a gente não ter esse problema e diminuir ainda mais a reprodução desse protozoário para a gente eliminar essa doença de uma vez. E agora, pessoal, eu vou lá no meu aquário que estavam os meus peixinhos no hospital e eu vou mostrar para vocês. Lembrando que como eu terminei a TPA agora, é importante esperar uns 30, 40, talvez uma hora até, para a gente pegar aqueles peixes e colocar aqui. Justamente porque a gente fez essa mudança, né? Então tem uma alteração de pH, tem uma alteração da parte química aí da água, tá? Então é importante a gente dar um tempinho para a água assentar mesmo, uma hora é o ideal, tá? Para que a gente possa pôr os peixinhos novos, para que a gente não tenha nenhum problema. Mesmo que esses peixes que eu comprei sejam muito fortes, mesmo assim é legal que a gente dê um tempo, tudo bem? Vou mostrar para vocês lá como que tá o aquário hospital, como que eles estão, e aí depois, daqui a uma meia hora, uma hora, eu venho e coloco eles aqui no aquário para vocês verem, tá bom? Um minutinho, vamos lá direto para o aquário hospital. Já estamos aqui no nosso aquário hospital. Então, dá uma olhadinha como que estão os peixes, tá? Vamos lá. Esses peixes aqui, eu acabei fazendo um tratamento com Ictiosin nos 3 primeiros dias, tá? Porque eu notei que alguns deles estavam machucados, eu acho que porque alguns deles são de rio mesmo, de lago, tá? Principalmente os pacus, eles não são assim produzidos ali em caixa d'água, em sistemas fechados, tá? Então eles são bem brutos mesmo, aqueles pacu de rio mesmo, tá? Um dos acará morreu, infelizmente, mas não foi por causa de doença, foi porque o aquará maior ele se torna territorialista num aquário pequeno desse. E aí, infelizmente, o peixe mais fraco acaba sofrendo, tá? Ele acaba sendo atacado. Mas ainda temos o outro ali que fica escondidinho. Esse é o acará maior. E provavelmente o acará maior vai sofrer com o rubi lá, tá? Mas vamos ver, tá? Desculpa o barulho, é dessa bomba que eu tive que improvisar aqui para esse sistema. A boa eu tive que colocar lá pro Willy, mas isso depois eu vou resolver, tá? E agora eu vou dar esse tempo, uma meia hora por aí, depois eu desligo tudo e mostro essa transferência dos peixes, tudo bem? Mas tem que dar uns 40 minutos mesmo para aquela água de lá assentar e a gente fazer uma transferência sem prejuízo de peixe, tá bom? Então é isso, já já eu volto aqui com vocês mostrando essa transferência depois dessa 40 minutos, uma hora, fechou? Já já eu volto.
tempo, né, dessa água aqui já ficar alinhada, né, com todas as químicas dela, dos pHs e tudo, das forças, eu posso passar para cá. Então, basicamente eu vou colocar a mesma quantidade de água que eu tenho aqui. Então é 8, então a gente vai ter 16 litros aqui. Prontinho, pessoal. Já dei mais do que 20 minutos aqui. Deixei eles climatizarem bem com essa água, tá? Até porque com certeza é um pH bem diferente, né? Todas as questões aí da própria água, dos nutrientes da água são bem diferentes desse aquário, principalmente com a UV, do aquário que eles estavam. Então eu dei um tempo aí bem significativo, um tempo suficiente até para que eles se sentissem confortáveis aqui no cesto, né, no balde de água. Então, vamos começar a passar os peixes. Como esses peixes são pequenininhos, eu acho que eu não vou nem usar a escada, eu vou jogar pra cá, tá? Então, eu vou começar com os pacus. Vou começar com um pacu grande aqui. E é isso aí. O Rubinho acho que nem viu ainda. Eu vou pegar uns 4, 5 de uma vez aqui. Acho que o Rubi nem viu ainda. Isso é bom. Esses dois aqui já. Só vai faltar o acará mesmo. Ó, agora ele viu. Opa! Calma. É normal acontecer um pouco disso. É normal, tá? O aquário ficar um pouco estressado, certo? É normal. Normal. São peixes diferentes. Então, vamos lá, devagar. Quem ficou mais assustado foi o pintado. O pintado eu achei que ele não ia ficar assustado, tá? Logo, logo, os próprios pacus vão ficar juntos, tá? Então eu tô tomando cuidado aí pra sempre fazer essa passagem com calma, tá? Por quê? Porque o Rubi vai ver se não é perigoso. É só isso, certo? Ele só vai ver se não é perigoso. Ok? Leva aí um dia pra acalmar mesmo o aquário, porque o Rubi entendendo que não é perigo, que não tem perigo, vai ficar numa boa, tá? E olha que eu ainda não coloquei o acará. Certo? Você vê, a Oscar tá ali quietinha e o Rubi tá atacando, como eu imaginei, certo? É normal que a gente possa ter perda de peixe nesse meio do caminho. Mas agora eu vou colocar o zacará. Como esse zacará muito bonito esse acará. Mas com certeza esse menorzinho aqui eu acho que ele vai ter problema. Só que ele é rápido também. Então vamos torcer aí para que ele não apanhe muito do Oscar. Pronto, eu já terminei aqui de limpar um pouquinho o vidro só para mostrar para vocês. Pessoal, olha uma coisa interessante que está acontecendo. O Rubi, né, ele é a que protege a minha Oscar. A minha Oscar tá aqui no cantinho, ó, quietinha, tá? Olha como que muda a cor do Rubi pro nível dele de segurança, né? De proteção. Ah, é que eu acho que ele mudou de novo de cor, mas dá uma olhada. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Ele ficou bem escuro mesmo, porque ele realmente tá querendo ver se é perigoso o que foi colocado no aquário, no sistema dele, que era dele, né?
ele domina esse aquário totalmente. E, como eu disse, os pacus estão começando, ó, a fazer o cardume. Isso é muito legal, né? Eu tinha dito, eu acho que em algum dos vídeos, que eu ia diminuir um pouco a quantidade de peixes grandes e ia começar a fazer mais cardume, tá? É normal que demore um pouco para eles se adaptarem, mas ó, os pequenininhos já estão começando a seguir os maiores, tá? Mas leva tempo, todos os peixes ficam um pouco assustados com isso, mas olha, já estão todo mundo seguindo um só. E aí, como eles ficam um grupo, o Rubi para de atacar, porque ele vê que tem muito peixe, entendeu? Então, eu acho isso muito interessante. Os acarás, eles estão aqui quietinhos, ó. E assim, pra mim, eu acho que os que estão correndo mais risco é o acará. Porque é o peixe maior, tá? E o Rubi pode se sentir ainda, como que eu falo, em perigo, né? E olha só, enquanto ele não pegar e mostrar pra Oscar que tá aqui, certo? Que tá tudo em ordem, ela não sai de lá. Isso eu acho muito interessante. Veja, pessoal, ter aquário tem essas coisas diferentes, acontecem coisas diferentes. Você veja, colocando peixinhos pequenos acontece isso, com peixes maiores também acontece, né? Só que às vezes é um pouco mais agressivo, até que começa a ter um equilíbrio, e quando se tem o equilíbrio, aí fica tudo numa boa. Então é isso. Hoje o vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo, das coisas que eu trouxe hoje, tá bom? Lembre-se de deixar aquele like aqui no canal, isso é muito importante para que eu entenda cada vez mais que é esse tipo de conteúdo que vocês gostam de ver, fechou? Se você ainda não é inscrito do canal, pô, se inscreva também, porque nesse canal a gente não tem somente esse tipo de conteúdo, a gente tem outras coisas aqui, outros assuntos interessantes que também você pode gostar, fechou? Então é isso por hoje, um abraço, até a próxima, fui!